nós continuamos aqui esse nosso papo sobre a história de Ponta Grossa com a historiadora Aida Mansani Lavalle. Professora, nós vimos no bloco anterior aí a formação, os paulistas vêm, criam as fazendas aqui, dessas fazendas, com o tempo, eles vão lá e pedem a emancipação política, administrativa aqui da região. Quer dizer, é um pessoal, uma turma que veio de São Paulo, principalmente, veio para cá para trabalhar, né? Para montar o seu negócio, para ganhar dinheiro, para sobreviver. Então, a nossa formação inicial aqui reflete alguma coisa do pontagrossense de hoje? Do perfil, do comportamento? São traços que alguns dizem que permaneceram, né? Porque os fazendeiros dessa época, mesmo de todo o século XIX e do início do século XX, no dizer do historiador Brasil Pinheiro Machado, eles viviam encastelados em suas fazendas e que elas eram praticamente quase que autossuficientes. Quase, eu coloquei o quase, porque a autossuficiência não existe. Eram quase feudos, professora. Eram quase uma estrutura semifeudos, alguma coisa semelhante. Então, eles contavam ali com o trabalho de pessoas que se agregavam a eles nas fazendas, os chamados agregados, né? Que tinham uma parte na produção do que faziam, e também indígenas que eram capturados através de um sistema que eles chamavam de guerras justas, em que o indígena era tirado da barbárie, mas, na verdade, para servir de escravo do homem branco, sem que isso redundasse num pagamento como o escravo africano. O escravo africano também esteve presente nas nossas fazendas, mas em menor número, porque para criar gado, como era o objetivo geral dos fazendeiros aqui na região, para criar gado não é necessário um grande número de pessoas, né, para controlar e, enfim, dar conta dessa criação e da venda desses animais, né? Faziam-se grandes expedições ao sul na busca de tropas, de muares, e os nossos fazendeiros eram constantemente vistos passando pelos registros, pagando o seu imposto. Eram daqui também, eram principalmente de Castro, mas a vida deles na fazenda era uma vida isolada. Plantavam apenas o suficiente para a sobrevivência, né? E compravam principalmente o sal necessário à criação do gado e algumas outras mercadorias que eles precisavam na sobrevivência. E como é que surge, professora, nessas alturas aí, lá em 1823, vários fazendeiros tinham, quer dizer, nossa cidade era um quebra-cabeça, uma colcha de retalhos de fazendas, né? Como é que surge a terra para o início da sede administrativa, que a gente sabe que começou lá na Catedral? Onde é que entra aí a história ou a lenda das pombinhas que determinaram o nosso local de fundação, na colina da Catedral? Num trabalho que eu fiz sobre tropeirismo, eu encontrei uma surpresa assim, muito grande, que é a importância regional do fazendeiro Miguel da Rocha Ferreira Carvalhais. Ele era uma pessoa assim, que era procurada quando se necessitava de uma representação fora do município, né? Eles recorriam a ele. Ele tinha, numa sociedade de quase analfabetos, e de semi-analfabetos, ele tinha uma das letras mais bonitas que eu já vi nos registros. Quer dizer, é um homem que tinha uma educação, teve uma educação boa, né? E ele era um líder e dono de terras. E foi justamente um trecho das suas terras que foram doadas para a fundação dessa freguesia, né? A lenda das pombinhas. Bom, aí ele tinha um capataz, Francisco Mulato, Chico Mulato, como eles chamavam, que eles ficaram indecisos onde colocar essa sede inicial e tal. Bom, aí também divergem os historiadores e os documentos são mínimos a esse respeito. Eu não conheço documentação suficiente para responder para você, mas eu vou te dizer o que falo. Então, primeiro, que existia um rancho de tropeiros, que era o lugar onde os tropeiros paravam, que talvez fosse no alto da colina. Não acredito mais. Fica aí. Porque era bem contramão, né? A logística não ficava muito boa, né? Para se subir a colina. Principalmente porque a ronda, que era o local onde ficavam as tropas, no local bem diferente da subida da colina ali, né?
Porém, o que se diz é o seguinte, né? Que o Francisco Mulato propõe para o seu patrão que soltassem 2 pombinhas, que amarrassem um lacinho vermelho na perninha delas e deixassem elas voar, e onde elas pousassem seria escolhido o local. Bem, quem seguiu essas pombas? Uma pomba voando e um homem a cavalo, a diferença é muito grande. Eu já ponho aqui toda a minha dúvida. Mas como é uma lenda, vamos deixar. É uma lenda bonita, então como que uma lenda... a nossa lenda... bandeira, o nosso brasão, né? Isso. Nos dá uma identidade. Isso aí, como uma lenda, eu acho muito bonita. Porque se a gente for criticar a lenda como lenda, não como história, nós aí vamos ver que as cidades gregas todas tiveram as suas lendas de formação, Roma teve sua lenda de formação, etc, etc. Por que nós não podemos ter, nós né? não podemos. Fica até muito bonitinho. Fica muito bonito. Bem, aí elas pousaram numa figueira que era o local onde hoje está a igreja matriz. E eu já vejo por uma maneira bem diferente, porque eu olho sob o ponto de vista econômico. Por que não na Chapada, que é reto, plano e teria dado uma bonita cidade? Por que não em qualquer outro local, menos aquele? Porque lá a terra não servia para nada. Ninguém cria gado em uma montanha subindo e descendo. Exatamente. Né? Ninguém usa aquilo também para plantação, procuravam trechos mais amenos, de uma, vamos dizer assim, uma topografia muito mais favorável. E aí, então, coloca-se ali. Ali criando uma terra que não servia muito para agropecuária, aí ficou para a sede. Mas que até ficou bonita dentro de uma cidade, né? Aquela colina é muito bonita. Nos exige um certo fôlego, né? Para ir até o ponto não é mais qualquer alto. um que consegue ser pontagrossense, mas é muito interessante. E a cidade, professora, até para a gente finalizar, que nós estamos meio no limite do nosso tempo aí. Ponta Grossa, muita gente diz, Ponta Grossa é uma cidade sui generis, é única. Isso só acontece em Ponta Grossa. É um pouco verdade, acho que as pessoas tinham que se orgulhar disso, né, professora? Porque nós temos características muito próprias, né? Nós temos, exatamente, nós temos um caráter enquanto população, mas veja o nosso sucesso, veja por outro lado o nosso sucesso. Sucesso econômico que começa a se expandir com a vinda da ferrovia. Ali, a partir de 1907, nós vamos ser muito importantes, não só no Paraná, mas nós vamos ter uma importância dentro do Brasil, nessa ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande. Nós vamos ter mais tarde, vamos ser considerados sempre um centro de educação muito importante. Ponta Grossa tem umas coisas bonitas. O primeiro ginásio interiorano foi aqui, o Regente Feijó. Nós tivemos uma escola normal excelente. E aí vai muita outra coisa. As primeiras faculdades do interior citam-se aqui, não é? A Faculdade de Filosofia, que é o berço da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nós somos a primeira universidade estadual. Hoje nós temos quantos cursos de nível superior aqui. Então, não é que nós sejamos fechados, nós aceitamos de bom grado os que vêm, mas nós temos as nossas particularidades. Essas particularidades se acentuam ao longo da história. A vinda de muitos grupos de imigrantes a partir da década de 1870 também fez com que a população local retroagisse em busca da valorização da sua cultura própria. Os estrangeiros, eles valorizaram a sua cultura, os grupos alemães, os grupos poloneses, todos eles, ao longo do tempo, valorizaram a sua presença aqui e trataram de cultivar aquilo que eles trouxeram do seu local de origem. É imediatamente o oposto às pessoas que aqui vivem e que descendem desse grupo luso-português, do grupo de fazendeiros, também assumem o seu papel. Aí é dito muito que eles são conservadores, e exatamente talvez nós tenhamos esse traço conservador. Os nossos valores, quando eu falo nossos, eu me refiro aos pontagrossenses, os nossos valores estão sendo preservados por esse nosso caráter um tanto fechado, um tanto distante, mas que não afasta ninguém.
Caso contrário, Ponta Grossa teria uma diminuição e não um aumento de população, como está tendo, né? E sejam todos muito bem-vindos, né, professora? Pontagrossenses de nascimento ou de coração por adoção, que comemorem essa nossa data, porque a cidade merece. Professora, muito obrigada da sua participação. Tenho certeza que ajudou muita gente a entender um pouco dessa nossa trajetória. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e espero, assim, que cada vez mais pessoas se interessem pela nossa história e produzam trabalhos que nos levem a cada vez melhor entender toda essa trajetória. Obrigada, Ana. Obrigada, senhora.